Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo porque hoje eu vim trazer a segunda parte daquela entrevista incrível que eu fiz com o pessoal do canal Vai na Sombra, que é um casal de brasileiros que mora em Malta e que tá nos contando todos os detalhes da vida deles por lá. Se tu não assistiu a primeira parte ainda, o card tá aqui em cima para que tu corra lá e acompanhe, pois tá muito massa e tem muita coisa legal para quem pretende viajar para Malta. Então vamos pra vinheta e na volta a gente segue com esse papo com a Carol e com o André diretamente de Malta. Seja bem-vindo ao MPB Cast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Mas então, a gente estava falando sobre a corrida contra o tempo de vocês para encontrar um lugar para morar em Malta, e eu imagino que depois dessa correria vocês tenham ido atrás de trabalho, né? Então, eu vou fazer várias perguntas em uma só, pode ser? Vamos lá. Eu queria saber se vocês já conseguiram emprego aí em Malta, em que áreas vocês estão trabalhando e também saber como é que foi procurar emprego, fazer entrevista em inglês, essas coisas. Vocês tiveram alguma dificuldade nesse aspecto? A questão de emprego, como a gente estava falando ali atrás, a Carol vai falar um pouquinho mais já, mas ela já conseguiu sim. E eu sou editor de vídeo / motion design, então manda job aí, mas... eu ainda não consegui por aqui, eu tô trabalhando para a empresa que eu costumava trabalhar lá no Brasil, ainda tô trabalhando à distância. O bom desse trabalho é que dá para fazer home office, tranquilo, né? E aí a gente concilia os seus horários. Eu tenho achado um pouco de dificuldade para achar alguma coisa na minha área, que eu tô tentando ainda, mas se eu não achar não tem problema nenhum, vou expandir os horizontes, sim. Tem poucas vagas na minha área. Então, estamos na tentativa ainda, mas tô dando uma chance ainda pra tentar achar alguma coisa pra que eu estudei, né? Sim. E eu consegui o estágio, quando eu consegui o estágio eu ainda não tava aqui em Malta, então olha que engraçado, eu recebi o anúncio do post do estágio pelo Instagram. E aí eu achei que era brincadeira, né? Tipo, não deve ser verdade, não aceita. Porque tava lá que aceitava estagiários internacionais. Eu falei, gente, não é possível que isso aconteça. E aí eu me inscrevi, tipo, achando que não ia dar em nada. Porque assim, no Brasil, eu me inscrevi em várias vagas. E nunca tinha um retorno, nenhum, tipo, valeu aí, nada. E aí essa eu me inscrevi. Não deu nem uma semana, eles me mandaram um e-mail, tipo, que tinham visto que eu tinha participado, que eu preenchi, né, o formulário lá online. E eles queriam fazer uma entrevista pra me conhecer. Aí eu já comecei a ficar nervosa, né? Eu falei, gente, não tô lá ainda, eu não tava tão confiante assim com o meu inglês, tá? Eu estudei pra caramba pra fazer a entrevista. E aí fiz e foi bem tranquilo também, porque a pessoa que me entrevistou, que hoje em dia eu trabalho com ela não é maltesa, ela é italiana e ela também veio pra Malta pra fazer outras oportunidades, enfim. Então, tipo, rolou uma ligação, assim, indo pra outro país, sem falar o idioma, não sei o quê. E ela começou lá como estagiária também ou não? Não, pior que não. Ela veio de outro também, pra pro mesmo emprego que eu, mas não como estagiária, né? E ela, na entrevista, ela já falou assim, não, eu vou falar com a equipe, mas eu gostei muito do seu background, vai ajudar muito a gente, não sei o que. E pra mim era tipo conversa, gente, a gente escuta isso em entrevista no Brasil, vai falar que não vai dar, sei lá, eu já tinha ficado feliz só pelo feedback que ela me deu, assim, eu lembro, durante a entrevista, de que ela tinha me entendido bem, que eu não precisava fazer a escola de inglês, etc. E eu acho que o mais legal do seu trabalho, não sei se aí vai falar ainda, é a quantidade de gente de vários países diferentes, que você, além de treinar seu inglês, você aprende a escutar. Você aprende a cultura de cada um, você aprende a escutar os diferentes sotaques, né? Então isso é muito bom. Sim, porque lá eu trabalho dentro para um pesquisador da Universidade de Malta e ele organiza uma feira de ciências muito grande aqui, chama Science in the City. E ele todo ano ele abre para estagiários internacionais, justamente por isso que o André falou, para ter essa troca, para ter gente nova, e assim, de todas as idades. Ano passado, um dos estagiários tinha, acho que ele tem tipo mais de 30 anos também. Então são pessoas de várias idades, não tem essa. E é para estágio. As pessoas vão para participar, para saber como organizar um festival de Science Communication, enfim.
E aí, voltando só pra parte da entrevista, eu fiquei super feliz. E aí, na mesma semana, eles me mandaram um e-mail falando que eu tinha passado. Com a proposta de 3 meses de estágio, com possibilidade de postergar até o fim do ano, se eu quisesse. E de que eu tinha que vir, eu já iria vir pra Malta de qualquer forma, né? E é um estágio remunerado, que é melhor ainda, né? Pra gente que vem do Brasil, ter dinheiro em real e que vive em euro, gente, é uma sofrência. Mas se ser remunerado também, eu fiquei muito feliz. E não acreditei quando eu recebi o e-mail, porque eu falei assim, nossa, será que é verdade? Eu lembro que eu falei pra ele, deve ser zoeira, né? Tipo, me mandaram errado. Mas porque a gente não tá acostumado, né? Eu não tava acostumada a falar inglês todo dia, fazer entrevista e tal. Mas tá sendo muito bom, eu tô gostando bastante. O contato que eu tenho com os malteses eles são muito gente boa, são muito legais, eles são muito abertos pra troca, eles entendem que existe um pouco da barreira de linguagem, justamente porque tem muita gente de outros países. Só no meu estágio tem Brasil, Egito, Taiwan, aí tem Inglaterra e Malta, aí tem outra menina do Egito. Enfim, gente, são muitos países, então todo mundo se ajuda e todo mundo tá com o mesmo objetivo, que é aprender, trocar ideia, fazer as coisas pro festival. Então é muito legal, um ambiente muito colaborativo. Então eu dei muita sorte nesse sentido, eu gosto bastante de lá. E já vou completar quase esses 3 meses e vou estender até o fim do ano. Aceitei a proposta deles também, por isso que a gente vai ficar aqui até o fim do ano. Ah, que massa! É muito bom ver que as coisas estão dando certo, que vocês já vão estender a estadia aí, e isso é muito legal mesmo. E outra coisa legal disso tudo que você falou, Carol, é dessa tua visão a respeito dos malteses, porque tem muita gente que fala que eles são mais fechados, que não lidam tão bem com quem é estrangeiro e tal, e pelo visto não é bem assim, né? Então eu fiquei realmente surpreso, e surpreso positivamente com isso que tu trouxe aqui, bem massa mesmo. E você acabou adiantando um pouco da minha próxima pergunta, que era sobre o inglês, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Vamos lá, como é que era o nível de inglês de vocês quando chegaram aí em Malta? Vocês comentaram que estão fazendo aula aí e tal, mas como é que foi chegar em Malta e se comunicar com as pessoas? Foi difícil de entender o sotaque ou tiveram alguma dificuldade nesse sentido? Bom, sobre o inglês, eu acabei dando um pouco de respondendo essa pergunta sem saber que você ia fazer ela, mas eu tinha pouquíssimo background, assim, eu nunca tinha feito escola realmente de inglês, sabe? Igual a gente fazia, tipo, CNA, CCA, essas coisas. Eu nunca cheguei a fazer realmente escola. Tudo que eu sabia de inglês antes de chegar aqui foi na vida. De série, livro, música, principalmente, que eu fui pegando, e principalmente na faculdade, porque eu tinha que ler muita coisa em inglês, né, dos outros pesquisadores, etc. Então esse era o meu nível, basicamente. E eu fiquei muito surpresa quando a gente fez o teste e a gente tinha o mesmo nível, porque o André também, você nunca fez, né, curso formal mesmo de inglês, só depois quando você era mais velho? Eu fiz quando eu tinha uns 20 anos, eu fiz durante 2-3 meses. E mesmo nunca tendo feito naquele nivelamento inicial, eles me nivelaram como avançado. Então eu aprendi mais pela parte de videogame mesmo. Também música, série, mas mais jogando videogame em inglês. A gente aprendeu meio online. que na raça, assim, eu acho. Na verdade eu aprendi nem querendo aprender, né? Porque foi, tipo, convivendo. Jogando online, precisava aprender, por exemplo, eu jogava Tibia. E aí na época que eu jogava, a maioria era gringo, né? E você precisava se comunicar pra fazer as coisas, então foi assim que eu aprendi também, muito. E eu usava um pouco o inglês, assim, eu usava na minha universidade, né, porque eu tinha que ler e tal, os termos, mas era muito, o contato em si era bem pouco. E no meu trabalho eu usava uma vez no mês, porque eu tinha uma reunião mensal lá com o pessoal da gringa, e aí a gente tinha que fazer um relatório e falar sobre os resultados, aí tudo bem, eu preparava o texto e falava e ouvia, 1 hora. Então, eu sentia antes, eu lembro que para essas reuniões eu ficava muito nervosa, assim, sabe? Com muito medo de falar. Só que quando você chega aqui e já tá todo mundo falando inglês, você precisa perder esse medo, assim. Mesmo se você falar errado, as pessoas vão ter que te entender, sabe? Então eu acho que não é nem a questão do nível, não faz tanta diferença assim. É mais você se preparar de saber que você
pode falar errado, e se você falar errado tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo, até porque eles também vão falar errado. Mas, cara, eu nunca entendi essa timidez dela, por quê? Ela vai entender. Eu não conheço pessoa no mundo mais tímida que eu. Inclusive, esse troço de fazer canal, assim, pra mim é uma luta diária de aparecer na frente da câmera e tudo. E eu nunca tive essa timidez de falar inglês, mesmo sabendo que eu falava tudo gramaticalmente errado, nós voltemos, mas eu nunca tive essa vergonha que ela tem. Ela não é tímida na vida real. Na vida real. Mas, enfim. André, mas eu super te entendo, cara, porque eu sou extremamente tímido pra tudo. Aliás, quando eu decidi criar o canal Malta para Brasileiros, o MPBcast, né, a ideia era ser só um podcast mesmo, no Spotify e tal, porque aí não precisaria mostrar a cara. Mas aí a galera começou a pedir pra eu fazer pro YouTube também, e eu acabei cedendo. Até se vocês forem ver aqui no canal, os primeiros 3 ou 4 episódios, eles nem têm imagem, era só áudio mesmo. Mas enfim, a gente vai perdendo a vergonha e dá tudo certo, né? Eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Tipo, eu não me sentia realmente confortável, igual eu me sinto hoje. Hoje em dia eu passo o dia inteiro falando inglês, né? Porque eu preciso, por conta do trabalho, e a gente tá fazendo escola de inglês, então você acaba acostumando, e acaba acostumando num nível que às vezes eu falo pro André como é que fala isso em português, eu já tô esquecendo as palavras, já começo a misturar. Sim. Acaba acontecendo um pouco. Por exemplo, agora antes, quando a gente foi falar de sotaque, eu ia falar accent, aí deu uns 2 minutinhos na minha cabeça, não, é sotaque. Então, acaba acontecendo porque é o seu dia a dia, né? Você acaba se acostumando com isso. E o sotaque, por incrível que pareça, é o sotaque mais difícil que eu achei até agora. Eu tive contato com muitos países, né? Foi de um grego. Não foi dos malteses, dos italianos é um pouquinho, porque eles falam muito rápido, igual a gente, né? Igual o brasileiro. Mas é porque... fala rápido. Fala um pouquinho, né? Eu acho. Pessoas que falam espanhol que eu acho que fala rápido, mas brasileiros não. Mas assim, o que eu tive mais dificuldade foi o grego falando inglês. Porque os malteses eu não senti tanta. Mesmo assim, em restaurante, em mercadinho, etc., eles já estão acostumados, né, a falar inglês. Então, eles sabem que vai ter que falar inglês, sabe? Então, eu não tive dificuldade com maltês. Até agora, pelo menos, não tive. Que massa isso. Eu que tô aqui me preparando pra chegar em Malta e perder a vergonha, falar com as pessoas em inglês e tal. Eu fico bem feliz de saber que vocês não estão encontrando muitas dificuldades pra se comunicar aí com a galera e tal. Massa mesmo isso. Mas, gente, mudando totalmente de assunto, eu queria saber de vocês sobre a vacina da Covid-19. Porque, como a gente já falou, vocês têm 20 e poucos anos e viajaram no meio da pandemia. Vocês já tinham se vacinado antes de sair do Brasil ou foram sem vacina mesmo? Enfim, como é que foi essa questão toda pra vocês? Então, sobre a vacina, a gente saiu inclusive do Brasil sem perspectiva nenhuma de tomar lá, porque quando a gente saiu não tinha andado absolutamente nada, tava parado, tava naquele imbróglio lá. E aí foi a gente sair que os belezouros resolveram andar com a vacina, né? Começou a andar. Então, eu tomei aqui, mas foi um pouco difícil para conseguir. Como a gente falou, teve aquele negócio com as escolas, porque começou a chegar muito estudante, os estudantes foram fazendo festa e aí teve que fechar o país por conta dos estudantes, basicamente. E aí o governo falou, não, vamos fechar as escolas. E as escolas meio que brigaram com o governo e o governo fez o quê? Deu a vacina de graça para os alunos, sim, que antes eles não estavam dando. Então foi nessa que eu consegui tomar a minha. Mas a Carol conseguiu de outro jeito que eu também tinha tentado antes e não consegui. Eu consegui tomar porque antes de abrir para os estudantes, o governo liberou uma regra de que se você estaria em Malta por mais de 2 meses, eu acho, e tivesse alguma prova disso, alguma conta, algum contrato de trabalho, de aluguel, você ia poder tomar vacina. E foi com isso que a gente foi em mente, porque a gente tinha eu tinha um contrato da universidade até de 3 meses, né? E tinha um contrato aqui do apartamento. Mas que tava só no nome dela, a gente não sabia. Que quando a gente fez, colocou só no meu nome, porque eles me perguntaram, você vai pôr só no seu nome? Aí eles perguntaram, pode ser só no seu nome pra não dar trabalho? A gente não sabia. Aí eu perguntei pra todo mundo falou que sim, eu falei, tudo bem, porque quando a gente chegou, eu do grupo era que tinha mais desenvoltura pra falar com as pessoas em inglês, então... Você falou isso agora, mas na hora de falar com a gente, ligar, era eu que ligava, né? É porque é timidez, né?
E eu tinha que me virar. Ah, mas você não é tímida. Enfim, e aí colocou só meu nome. E aí quando a gente foi mostrar lá, ficamos 1 hora na fila lá na universidade, universidade onde eles dão a vacina aqui, né? Pra mostrar os documentos que eles estavam vendo, eles viram, pegou o contrato do aluguel e falou: ah, Carolina, tá bom, você pode tomar, eles não. E ainda escreveram assim: só a Carolina pode tomar a vacina. Eles escreveram, né? Escreveram. E aí eu consegui tomar a vacina sim. Mas aí na semana seguinte eles abriram pros estudantes e aí o André conseguiu tomar e ele tomou a da Janssen e eu tomei a Pfizer. E os estudantes era no mesmo esquema, a gente tinha que ter o curso fechado para mais de 2 meses a partir daquela data. A gente deu sorte que ainda não tinha passado 1 mês do nosso curso, né? A gente teve literalmente 1 semana de aula, porque teve esse negócio com os estudantes e aí fechou tudo de novo, a gente tá tendo aula online até agora. Mas agora na segunda eu volto e a Carol ainda não, porque ela não conseguiu o certificado. E outra coisa boa, né? De ter tomado aqui, eu consegui o certificado europeu e a Carol, como tomou a Pfizer, que são 2 doses, vai demorar um pouquinho, mas ela também vai conseguir. Sim. E aí é mais aceito e tal. Bah, que coisa boa. Mesmo que tenha sido meio difícil, pelo menos vocês já estão vacinados e um pouco mais tranquilos. Bom, galera, vocês não fazem ideia de como tá sendo legal essa conversa com vocês, porque eu acompanho o canal de vocês no YouTube desde lá do início e vocês sempre postam coisas muito legais por lá. Aliás, para quem ainda não conhece, a Carol e o André, eles têm um canal chamado Vai na Sombra, onde eles relatam o dia a dia, as experiências deles na Europa e tal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam seguir e acompanhar, tá beleza? E André, já aproveitando para te perguntar, quando é que começou o canal Vai na Sombra e como é que surgiu a ideia de ter um canal no YouTube? Então, antes de responder a pergunta, lógico, cara, a gente agradece muito, mais uma vez pela oportunidade, né? E a gente fica feliz que você gostou do projeto. Tu tá gostando do Vai na Sombra, a gente tá pondo muito esforço e dedicação. E tem uma coisa que sempre, pelo menos, a gente sempre tenta ser um pouco mais criativo em cada vídeo, fazer coisas diferentes. Então acho que vai vir coisas, irão vir coisas bem legais por aí. E também acho muito interessante essa sua ideia do podcast, MPBcast, gostei muito do nome, né? do trocadilho. Que para ajudar pessoas realmente que querem vir pra cá, tentar estudar, sei lá, né? Acho muito bacana o seu projeto também. Pô, valeu mesmo, gente. O meu projeto é um pouco diferente, porque eu não tô aí em Malta, né? Então eu acabei me posicionando como alguém que tá no mesmo barco do público. Ou seja, alguém que também tá lutando, pesquisando, buscando informações e tal. E eu acho que o público, mesmo que ainda seja um público bem pequeno, ele tem entendido muito bem essa identificação que rola entre a gente. Tanto que eu respondo e converso com muita gente todos os dias. E eu sinto que as pessoas se sentem muito à vontade de me perguntar as coisas, de me mandar notícias, de me mandar informações para tentar contribuir com o conteúdo e tal. E isso tem me feito muito realizado com esse lance todo. Porque eu nunca tinha feito nada pro YouTube e mesmo sendo formado em comunicação e trabalhar com isso há mais de 10 anos, isso tudo tem sido uma coisa muito nova pra mim, mas também tem me motivado bastante a aprender sobre edição de vídeo, essas coisas. E tu, André, aliás, pelo que eu entendi, tu já é bem ligado com essa parte toda, né? Então conta aí pra gente. Eu sempre fui muito tímido, essa Carol sabe bem disso, muito mesmo. E por incrível que pareça, eu tive um canal quando eu tinha 14, 13 anos, com um amigo que era sobre gameplay. Eu não sabia editar, não sabia fazer nada. E eu aprendi tudo na raça pra fazer esse canal. Então já uma vontade que eu tenho desde sempre, apesar da minha timidez. E também tem um background na minha família de pessoas de TV. Meu pai foi cameraman, meu avô foi cameraman, meu pai inclusive conheceu minha mãe trabalhando na TV. Então tava no sangue, gente. Tava no sangue. Uma hora ou outra ia acontecer. E aí eu comecei a gostar muito de edição, principalmente gostava bastante de efeitos especiais, apesar de não ser isso hoje que eu faço mais a parte de edição e de animação. E aí, mano, a gente decidiu vir. Eu falei,
vai ser legal ter um canal. porque Agora ou nunca. também Tem que botar o... enfim, não pode falar palavrão, acho. Tem que botar as caras mesmo, né? Sim, e também o canal surgiu disso, né? De que já tinha essa vontade, a gente ter um projeto juntos, eles de ter um outro canal mais estruturado, com coisas mais relevantes, com mais a nossa linguagem. E agora eu sei editar, né? Naquela época eu tava aprendendo, agora eu acho que ficaria legal ter uma visão do antes e depois, né? E também porque quando a gente começou, como eu falei, a gente não tinha assim Malta sempre na nossa cabeça, né? Ela surgiu como uma coisa que tinha a ver, que era pra ser ali ela, o nosso destino. Não tem muita informação hoje em dia, muito conteúdo sobre Malta, quando, por exemplo, você compara com uma Irlanda, que tem muito brasileiro que vai, então tem muitos canais que falam sobre a Irlanda e não tem nenhum problema com isso, né? Quanto mais melhor, porque são perspectivas, são pessoas diferentes dando a opinião dela. E não é algo que a gente encontra sobre Malta, por exemplo. Ainda. A gente encontra alguns. Sim, mas não na mesma quantidade, assim, sabe? Então, não... e é bom ter várias visões diferentes de um mesmo lugar, porque quando a gente queria vir pra cá, a gente procurava coisa, achava 2, 3 coisas. Isso quando eu achava a maioria em inglês também, né? Não, eu achava coisa em português também, mas eu não me enxergava naqueles vídeos, eu queria ver coisa do lugar que eu tava vindo e eu falava, mas eu não sentia conectado, sabe? Com conteúdo. A gente acho que cada um tem que ter um negócio que gosta de ver, né? A gente queria ver aquilo de outra forma e mostrar aquilo. Pensava, nossa, isso a pessoa podia ter feito tal coisa, podia ter feito de outra forma. Então isso começou a surgir na gente meio sem perceber. Quando a gente decidiu vir pra Malta, a gente pensou, não, mas por que a gente não faz isso então, né? Com isso do nosso jeito, dessa forma que a gente quer trazer. E foi assim que aconteceu Vai na Sombra. E eu acho que uma análise própria, assim, muito legal que eu acho de falar é que quando eu entro nas coisas, assim, eu entro um pouco de cabeça, né? Nós dois. E aí a gente ainda no Brasil, eu tava com uma câmera assim, ela era bem... Eu tinha comprado ela faz uns 5 anos, e ela não era muito boa, era pra iniciante. E aí lá no Brasil eu falei, putz, seria muito legal ter uma câmera, cara. Uma câmera boa. A câmera é melhor, né? Aí, mas não tem dinheiro agora. Vai ter o trabalho de mudar, vai ter um monte de gasto. Tá, não vou comprar. Aí deu 5 minutos em mim, eu comprei um gimbal. Eu comprei o gimbal, falei, investimento no canal, investimento no canal. O gimbal que foi meu salário inteiro daquele mês. Foi um mês antes de vir. Aí a gente chegou em Portugal, eu tinha separado um dinheiro. No último dia pra vir pra cá, eu ficava vendo os vídeos de câmera e tal. Ficava vendo o preço todo dia. Até durante a quarentena não tinha nada pra fazer, eu ficava vendo o preço. Aí eu falei, cara, vou comprar. No último dia, saí, comprei, gastei... Fomos até o lugar que ele achou pra comprar. Muito longe, gastei todo o meu dinheiro em euros. Não façam isso. Fiquei com, acho que exatamente o dinheiro pra pagar o aluguel daqui de Malta no final do mês seguinte. Ou seja, eu só fui receber agora, um mês depois que a gente tava em Malta. Eu não gastei absolutamente nada fora o aluguel depois disso. Não façam isso. Mas eu acho que é um investimento que valeu a pena, porque... A gente sente a diferença. Sente a diferença. Eu sinto que a gente consegue ter uma liberdade maior pra falar, olha, essa câmera faz isso, Então, eu acho que tudo é investimento. E se não der certo também, o canal, a gente vai achar coisa pra fazer. E também serve como portfólio também pra gente dos nossos trabalhos, porque a gente acabou juntando, né? O André trabalha a parte de edição, videografismo, animação, e minha experiência é toda com marketing, né? Então eu tô usando de tudo, da maior parte de coisas que eu já vinha vendo como estratégia, principalmente a parte digital agora. Eu também precisei comprar um notebook pro estágio e também pro Vai na Sombra, porque eu não tinha, né? Não tinha trazido comigo do Brasil, o meu também já estava muito antigo. Também tive que comprar, então também foi um aperto. Mas é aquilo, a gente tá investindo nessa vontade nossa de fazer isso dar certo e já tá dando, né? A gente já tá participando daqui com você e tem outros projetos que a gente tem vontade de fazer também. Então a gente tá gostando bastante de fazer isso, apesar de, enfim,
tá sendo nossa segunda jornada de trabalho, né? Porque, Sim. aliás, terceira, se você conta a escola de inglês como um trabalho. E a gente sente que as pessoas gostam porque, apesar de não ser grande o canal ainda, que a gente tem esperança que um dia seja, Amém. já surgiram algumas oportunidades pra gente, pessoas de área que já elogiaram o nosso trabalho. Então a gente tá investindo, vamos ver no que vai dar, né? É um trabalho em andamento. E vamos ver onde ele leva a gente. E, cara, É isso. Isso é o famoso viver, Não, é o famoso vamos tentar, pra ver no que dá, eu acho. é aprender. Tá cantando agora? Hakuna Matata. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, cara. Como vocês falaram, tudo é investimento e não um gasto, né? E eu volto a dizer, o conteúdo de vocês é muito bem feito, com imagens muito bonitas e com um roteiro que, sei lá, envolve a gente, não sei como explicar, mas é realmente muito bem feito mesmo. E pra quem tá em casa, eu reforço o convite pra conhecer o Vai na Sombra, o link tá aqui na descrição, e eu espero muito que vocês estejam curtindo essa conversa aqui, tanto quanto eu tô gostando. Então já dá o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, aquela coisa toda, pra não perder nada, porque toda semana eu trago vídeo novo por aqui, tá certo? Gente, antes de encerrar nossa conversa, eu queria pedir pra vocês deixarem aqui uma dica para quem ainda está planejando o intercâmbio. O que vocês que já estão aí na ilha indicam para o pessoal que, assim como eu aqui, ainda está nessa expectativa toda de viajar para Malta? Olha, eu diria para essa pessoa, assim, depende. Se a pessoa está na fase de planejamento, eu diria para ela pesquisar muito sobre custo de vida. A gente pesquisou bastante, mesmo assim, quando chega aqui. Alta temporada, daí tem o aluguel mais caro, enfim, sempre tem alguma coisa que sai, comprar um notebook, uma câmera de última hora, por exemplo, sempre tem alguma coisa que sai inesperado que você não tem como controlar totalmente financeiramente. Então ter uma boa reserva, independente do tempo que a pessoa foi passar aqui, para não ter nenhuma dor de cabeça em relação ao dinheiro, para ela conseguir se sentir à vontade e confortável para aproveitar de tudo isso, sabe? De não ficar com medo de não posso comprar isso porque senão não tenho dinheiro para pagar aquilo. Não, vem para aproveitar sem ter esse tipo de preocupação. Ainda mais se você não for ficar aqui muito tempo. Se organize e se planeje para poder usufruir de tudo que aqui vai poder te acrescentar. Eu acho que é uma das dicas cruciais que eu daria assim, para quem tá para vir. Porque a gente passou por uns apertos e faz diferença, assim, a ilha é muito, muito bonita, me dá vontade de fazer muita coisa, só que a gente vê um plano um pouco diferente, é um longo prazo, não é tão específico, então é um planejamento um pouquinho diferente, mas foi o que a nossa experiência deu pra poder falar sobre isso. E se você tá vendo na pandemia, desapega de querer falar que você vai ver dia tal, mês tal, no horário tal, no voo Y. Desapega, porque você não tem como ter certeza. Vai ter que ficar sendo rata de companhia aérea, ligando, atualizando o site, entrando no site dos países, vendo onde tem o teste PCR mais barato, correr atrás para ver regra de vacina e quando dá uma sorte, vem. Porque viajar em pandemia não tem regra. E essa é a pior parte, não ter regra. Você vai ter que correr atrás 100% você. Essas são duas coisas que eu daria de dica agora pra quem tá planejando pra vir pra cá. Tem muita gente que fica um pouco... Óbvio, gente, dá muito medo, assim. Você sai do seu país, não é assim medo, mas é assim insegurança, né? De você sair do seu país, de você sair da sua casa, de você não ver sua família todo dia, se você morar com a sua família, de você sentir falta dos seus avós, dos seus primos, de todo mundo que você ama. É normal. Mas toda vez que você escolher ir atrás de algum sonho ou de alguma coisa que você quer pra você, você vai estar abrindo mão de outra. Então, isso é outra coisa que eu queria deixar claro, porque quando a gente decide fazer, a ficha demora pra cair. A gente saiu
de ir lá, chegou em Portugal, foi só quando a gente chegou aqui, eu tive meu primeiro dia de estágio, que já tinha feito um mês e que a gente já tinha saído de lá do Brasil, que eu tinha entrado no voo, que eu já me despedi da minha família, que caiu a ficha pra mim, tipo, mano, eu tô aqui, sabe? Então, perceba o processo, perceba que sim, vai ser difícil, que sim, você vai provavelmente chorar, que você vai sentir saudade, mas você tá indo atrás de uma coisa que você quer. Então, no fim, a conta tem que ser positiva pra você, de qualquer jeito. Sério, ótimas dicas, gente. Acho que isso que vocês falaram é essencial para fazer a viagem sem preocupação e com possibilidade, né, de viver a experiência sem tanto aperto, né? Esse planejamento ele é importante também para essa adaptação da troca do real para o euro, essa nova realidade econômica e tal. E eu acho que outra coisa que é importante ter em mente, principalmente se você vem tipo, para um intercâmbio mais longo, né? Tipo 6 meses, 1 ano, ou você tem vontade mesmo de morar fora, é que o seu poder econômico muda. Pra caramba. Então, não tô dizendo que você não vai poder ter acesso a algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente tem acesso a marcas que no Brasil eram muito caras por muito menos. Mas então, a gente não consegue comprar. A gente não consegue comprar sempre. Então, por exemplo, Sempre? A gente não consegue comprar sempre, mas a gente consegue comprar. Isso que eu tô querendo dizer. É que eu não sei se pode citar, vou citar. Então, por exemplo, um chocolate que é caro no Brasil. Aqui tem no mercadinho por 80 cents, aquele que você viu. Ah, o leite inglês. É. O leita. Hã? O leita. O que é isso? Milk com uma... Esse aí. O leite inglês A. Que é mais barato aqui, então assim, é mais acessível para as pessoas, né? Do que pra gente era no Brasil, por exemplo. Mas contando no geral, tipo, você não pode sair toda... Quer dizer, tô falando você, no nosso caso, né? Na experiência. Não é logo que você chega, se você não se programou pra ir financeiramente, que você pode sair todo final de semana, ou todo dia, comer fora todo dia, não sei o que, ainda mais se você vai ficar um longo tempo. A condição, ainda mais se você trouxe seu dinheiro em real, né, gente? Porque essa conversão aí de real pra euro não tá valorizando a gente. Mas é ter isso em mente, porque tem um impacto, né? Você tá acostumado com uma coisa, tá a comer, a pedir muito comida, sei lá. É uma realidade diferente. Você tá em outro país, em outra realidade econômica, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uma coisa que a gente tava acostumado a fazer era ir sempre que a gente tivesse um tempo, 2, 3, 4 vezes por semana no cinema. A gente, tudo bem que a gente pagava pré-pandemia, a gente pagava meia, a gente ia muitas vezes durante a semana que era mais barato, mas a gente conseguia ir. Aqui já não tem isso, aqui já é 8 euros. Cada, e a gente ainda não conseguiu uma vez, então é mais difícil. Mas, por exemplo, e que o não leita... é caro, se você parar pra pensar, 8 euros não é caro. Não é caro. Pra quem vive aqui, não é caro pra dar 8 euros uma vez por mês pra ir no cinema. Mas é o que eu falei, a gente vê uma outra situação. Mas, por exemplo, o leita, aqui é 1 euro. Lá no Brasil, que eu costumava procurar, não comprava, né? Porque não é muito caro. Era R$16 o mesmo negócio. Então, tem uns prós e contras, mas eu acho que em geral aqui é mais caro do que eu pensava que seria. Mas assim, é um país muito bacana, um lugar muito legal. Só venha. E eu acho também que o que é muito legal de Malta, por exemplo, a gente é de São Paulo, né? Então, eu não tava acostumada a ver mar todo dia. Mar não é nem mar, é oceano, né? Falando errado. Não tava acostumada a ver o oceano todo dia e de todo lugar, né? Porque a gente tá numa ilha. E foi muito engraçado pra mim no começo, tipo, me habituar a morar num lugar que tinha, sabe? Num lugar desse nível, com aquela praia bonita ali do lado do ponto de ônibus. Era muito surreal pra minha cabeça isso. E isso é muito legal daqui, de ter esse negócio a céu aberto, assim, tão perto, tão acessível de todo mundo. Isso é muito legal. É muito, muito bacana. Já eu não vejo a hora de ver o oceano todos os dias, porque eu moro em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, que é, sim, uma cidade linda demais e tal, mas o frio toma conta de praticamente o ano todo aqui, então eu realmente não vejo a hora de chegar em Malta e literalmente mudar esses ares todos.
Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês por aqui e dizer que vocês estão ajudando muito todo mundo que está buscando informações sobre Malta, e eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar ainda mais as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Então, Carol, André, muito obrigado de coração mesmo por tudo isso. Fred, cara, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar conversando com as pessoas, trocando figurinhas. Principalmente sobre Malta, né? Sim. E a gente vai crescendo esse conteúdo por aqui, né? Acho que tende a cada vez vir mais pessoas do Brasil pra cá. Então, realmente é muito bom. Muito obrigado pelo... E a gente vai se falando. Quem sabe, né? A gente não se encontra aqui em Malta. Vai saber onde a gente vai estar quando você chegar. Mas se tivermos por aqui, com certeza a gente faz uma outra edição dessa pessoalmente, quem sabe. E ó, mãe, pai, venci na vida, tô no MPBcast. André, quem dera o MPBcast tivesse essa importância toda, né? Mas saiba que a honra de ter vocês aqui, ela é toda minha, cara. E eu pretendo chegar aí na metade de fevereiro, então se der tudo certo, a gente se encontra e a gente repete esse conteúdo aqui pra galera do canal. Pois bem, infelizmente a gente chegou ao fim dessa entrevista incrível, mas a gente quer saber mais sobre as tuas dúvidas a respeito do intercâmbio e da vida em Malta. Então, faz assim, ó. Conta aqui no vídeo quais são as tuas dúvidas, que eu e o pessoal do Vai na Sombra, a gente vai estar respondendo todas elas, combinado? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e também no canal Vai na Sombra, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu já comentei, beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, o meu nome é Fred e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem. Valeu!